Eu vou cortar. Eu sempre procuro cortar o tubo, pessoal, com uma ferramenta adequada, que é o cortador de tubo ou corte a frio. Por que que eu uso essa ferramenta? Como é que ela funciona? Eu tenho um trilho, que está aqui embaixo, e uma lâmina, que ela vai cravando no tubo à medida que eu giro. E por que que essa ferramenta é mais adequada para cortar o tubo e fazer a solda? Porque é a ferramenta que vai me proporcionar o corte mais perpendicular possível. Esse corte perpendicular, na hora que eu colocar dentro da conexão, vai me dar a maior área de contato possível. Tá certo? Então eu procuro trabalhar com a ferramenta adequada, uso o cortador de tubo, que dá essa possibilidade. Quando eu corto com o cortador de tubo, corte a frio, o que vai acontecer? A lâmina vai cravando no tubo, e aí eu não tenho rebarba na parte externa. Eu não preciso lixar. Eu não preciso remover rebarba, como se eu estivesse cortando com a serrinha. Se eu estiver cortando com a serrinha, eu tenho que rebarbar, tirar os excessos e procurar cortar o mais reto possível. Segunda-feira, depois do cara tomar umas caipirinhas a mais no domingo, ele for cortar meio tremendo, meio com molde, ele vai fazer um corte não muito paralelo, não muito perpendicular. O que ele tem que fazer depois é usar a ferramenta. Quando a gente corta com corte a frio, eu sempre fico com uma rebarbinha meio que cai, não cai na parte de dentro do tubo. E aí eu tenho que usar a ferramenta adequada para remover essa rebarba. No cortador de tubo, no corte a frio, eu já venho com essa ferramenta aqui, ó. E vocês podem ver que um pouquinho de rebarba sempre fica mesmo, tá? Tem que remover porque ela fica uma rebarbinha meio que cai, não cai. E se você faz a solda, ela resolve cair depois que você fechou a tubulação, ela pode ir com o fluxo, com o fluido, e acabar entupindo um registro, uma válvula reguladora, que pode ser muito mais caro do que só remover a rebarba na hora que eu termino de fazer o corte. Vai. Cara com o kit aí. Bom, vou lixar a peça, como eu falei para vocês. Vou usar aqui a esponja abrasiva. E só vou lixar a região que eu vou fazer a solda. Eu só preparo, faço a lixa, passo a pasta na região que eu estiver fazendo a solda. Tá vendo? Eu só lixo um pouquinho mesmo, só para dar um brilho, tá vendo? Eu removo essa parte oxidada com o tempo, essa parte que eu removi os óxidos para lixo. É só um pouquinho, só para dar um brilho, não preciso riscar, não preciso fazer nada. Tá? Lixei o tubo, precisa lixar a conexão? Precisa. Né? Eu vou pegar e vou lixar um pouquinho a conexão também, para remover esses óxidos superficiais. Como a gente já explicou a teoria lá dentro, agora a prática fica um pouquinho mais fácil, né? Beleza. Lixei a conexão só um pouquinho. Terminei de lixar, posso soprar? Encher o tubo de baba? Não. Não, né? Passar a mão? Não. Lixei? Então. Aí a segunda coisa que eu falei que era importante, qual que era mesmo? O fluxo. Fluxo de solda ou a pasta de solda. Fluxo, por que eu falo fluxo? Fluxo é o nome técnico, tá? Fluxo de soldagem. Também é conhecido como pasta de soldagem. E o fluxo ele pode ser líquido ou pastoso, por isso que eu não chamo de pasta de solda. Ele pode ser líquido, que é o caso do fluxo que a Termomecânica comercializa. Ele é um fluxo líquido. Ele tem a mesma função do fluxo pastoso, que é fazer a limpeza química da superfície onde vai ocorrer a solda. A diferença é que um é líquido e o outro é pastoso. O pastoso ele vem numa base gordurosa, que na hora que você aquece com maçarico, essa base gordurosa ela queima, ela se consome e solta aquele cheiro ruim, aquele cheiro que não é muito agradável, que é a diferença do pastoso para o líquido. Só que em obra, gente, se a gente for pensar numa instalação, numa obra, numa construção, imagina o cara no 14º andar trabalhando com um fluxo líquido desse, o outro desce, sobe correndo para avisar que o coringão perdeu. Dá uma bicuda e derruba esse fluxo líquido. Perde tudo. Então em obra, o mais usual é trabalhar com fluxo pastoso, sempre trabalhar com fluxo adequado para o tipo de solda que você for fazer, e o mais importante de tudo, sempre procurar trabalhar com fluxo que seja solúvel em água. Líquido ou pastoso, um fluxo sempre que seja solúvel em água. Então,
Se estiver trabalhando com líquido, tem que dar uma agitadinha para misturar os princípios ativos aqui. Opa, valeu. E agora o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar para vocês qual que é a ação do fluxo. O que ele faz na verdade. Uma demonstraçãozinha rápida. Eu falei que o fluxo faz a limpeza química da peça. E eu vou mostrar como que essa limpeza acontece. Esquentei um pouquinho o tubo, só para causar uma oxidação proposital aqui. E aí depois que essa oxidação acontece, eu vou com o fluxo de solda e vejo o que acontece. Quando eu passo o fluxo, a região que oxidou. O que aconteceu aqui é a mesma coisa que acontece com o fluxo pastoso. Ó, vocês conseguem enxergar? Aqui está onde eu não passei o fluxo e aqui onde eu passei. Ó, tá vendo aqui? Todo mundo conseguiu enxergar aqui, ó? Não. Aqui, ó. Aqui não passei e aqui foi onde eu passei. Limpou ou não limpou? Limpou. Alguém aí não enxergou? Beleza? Todo mundo viu aqui? Então, ó, o que o fluxo fez na verdade? Ele fez a limpeza química. Ele comeu, vamos dizer assim, essa camadinha de óxido aqui, ele consumiu, ele decapou, ele fez uma decapagem química dessa superfície. Pergunta: se o fluxo é forte, assim, para comer essa camadinha de cobre, perfurar a tubulação, vocês acham que ele, o que vocês acham que ele pode fazer com a nossa mão? Corroer. Na nossa pele, com o olho, né? Então tem que tomar bastante cuidado com a maneira de aplicar o fluxo. Eu tô cansado de ir em obra e ver o cara metendo o dedo no potinho de pasta e depois o cara vai no banheiro e não lava a mão, aí pega na ferramenta. Aí depois, e aí? Depois dá coceira, dá alergia na mão. Se o cara trabalha o dia inteiro com o dedo no pote de pasta, chega no final do dia, a pele chega a levantar. Por quê? Ela tem esse efeito corrosivo mesmo. Tá? Se ela faz isso com o tubo, ela pode fazer muito pior que a nossa pele. Então tem que tomar cuidado, tem que usar a ferramenta correta, adequada, o aplicador adequado para passar a pasta, passar o fluxo na peça. No caso, um pincelzinho já é suficiente. Tá claro? E outra coisa que você tem que prestar atenção é na quantidade, como eu falei para vocês. Tem profissional que passa, quer ver, eu vou passar já? Vou passar o fluxo aqui. A gente já vai falando, vai passar. Ó, vou passar na peça. É só um pouquinho, é só como se eu estivesse pintando mesmo. Não preciso de excesso. Ó. Só isso aqui já é suficiente, tá? Não preciso pôr mais do que isso. E lembra do conceito, eu vou passar o fluxo na peça, não vou passar a peça no fluxo, né? Vou jogar para um lado pro outro, deixar aquele excesso, porque o excesso vai acabar causando a corrosão da superfície da peça. E a outra coisa que eu falo... Se por acaso demorar para soldar, você cai perto. Boa pergunta. Normalmente eu falo assim, depois vai ficar, sem problema. Você vai passar o fluxo, vai passar a pasta
nas peças que você for fazer a solda imediatamente, tá? Porque depois de um certo tempo, tá vendo essa peça aqui? Ela já tá comigo há bastante tempo, eu usei ela no último treinamento. Olha o que aconteceu onde eu passei o fluxo. Tá vendo esse esverdeado que acontece aqui na peça, esse zinado que acontece aqui? Isso aqui depois impede da ação, daquela difusão atômica. Você não consegue fazer com que a solda alcance esses pontos aqui. Então, se você, por exemplo, tem gente que acha, fala assim, eu vou fazer esse cômodo aqui, eu passo pasta em tudo, depois eu venho soldando. Mas tem experiência de colega de vocês, de outras instaladoras, que falaram o seguinte, ó, depois de 3 horas e meia a peça começa a esverdear. Começou a esverdear, ela gerou esse óxido, que o verde, o óxido esverdeado é óxido próprio do cobre, que não vai permitir que a solda tenha aderência depois. Então, mesmo você soldando, limpando a peça, então, soldando não é, se isso aconteceu, você lixou, passou a pasta e não soldou, por qualquer motivo. Ah, teve uma emergência, teve que sair e voltou e já está esverdeado, tem que começar o processo tudo de novo. Lixar de novo, passar a pasta de novo e aí iniciar a solda. O que não pode é você vem, lixa tudo, passa a pasta em tudo, começa a fazer hoje. Volta amanhã, começa de onde parou. Sem lixar, você vai perder todo o trabalho. A possibilidade de ter um vazamento é muito grande. Tem que fazer para aquela solda que você for fazer naquele momento, de preferência. Beleza? Boa pergunta. Muito bom. Então, tá claro aqui sobre a questão de passar a pasta. Tem alguma dúvida? Beleza, então bora fazer. A outra coisa, o outro aspecto que eu falei para vocês é do calor. E outra coisa que é importante levar em consideração, pessoal, é sobre a quantidade de solda que eu vou utilizar. Para soldas de gás, para soldas até 28 milímetros, é recomendado ter uma regra prática aí da utilização da solda. Tem gente que fala que dá para usar meio diâmetro aqui do tubo, meia corda na verdade, né, na parte externa aqui. Tem gente que usa uma inteira. Nós da termomecânica recomendamos você usar a medida do diâmetro do tubo aqui. O que não pode é você usar isso aqui, porque tem cara que ele tá vendo que a solda está derretendo e acha que quanto mais solda, melhor. E ele vai derretendo solda e vai colocando, se deixar ele coloca um carretel desse inteirinho. Quando que a solda, na verdade, ela só tem que preencher o espaço que existe, a folga que existe entre o tubo e a conexão. Tudo que for além dessa quantidade aqui é excesso. E esse excesso vai correr para onde? Para dentro da tubulação. E vai entupir, vai lascar com toda a instalação. Então tem que prestar atenção e usar a quantidade correta. Nós recomendamos usar só isso aqui. Isso aqui, né? Isso é suficiente para você fazer uma boa solda de gás. Se for trabalhar com medidas maiores, aí muda um pouco. Muda essa relação, aí você pode estanhar a peça por fora, estanhar o tubo, estanhar a conexão. Aí vai muito da medida prática de cada um. Mas para solda de gás isso aqui é suficiente. E nem sempre a gente vai estar trabalhando numa bancadinha, bonitinha, coisa mais linda, preso igual tá aqui. Às vezes você vai trabalhar num buraco no chão, num recorte na parede, e você não consegue garantir que, eu falei para vocês que você tem que garantir que a peça esteja bem aquecida. Mas você não consegue alcançar alguns pontos com o maçarico. Então o que você faz? Se tiver uma parede aqui, por exemplo, você aquece do lado que dá e coloca o estanho no lado que você não consegue alcançar com o maçarico. Por quê? Na hora que tiver a temperatura boa, vai derreter lá, a solda pela capilaridade vai preencher todo o espaço. E sempre quando eu estiver aquecendo a peça, eu falei para vocês que a conexão ela parte do tubo de classe I, certo? Então tem espessura de parede maior. Então eu direciono o calor para onde eu tenho mais massa, onde eu tenho mais material. Eu sempre aqueço primeiro a conexão para depois aquecer o tubo. E nunca jogo o maçarico direto, a chama direta onde eu estou com um fluxo de solda. Vamos ver? Tá vendo? Só isso é suficiente para fazer a solda. Terminei.
Posso mexer na peça? Não. Sim ou não? Não. Então eu tenho que esperar aí uns 10 a 15 segundos até o estanho se solidificar. Sair do estado líquido e voltar ao estado sólido. Ah, mas eu posso dar uma acelerada? Posso esfriar na água a peça? Não. Não? Não. Faz Não. pica, né? Não posso. Por quê? O coeficiente de dilatação do cobre e do estanho é diferente. Se você colocar na água, eles vão contrair em velocidades diferentes. E aí pode gerar uma trinca na solda. Certo? Se for a solda Foscopper, aí pode, porque é uma solda que contém mais cobre. Aí os coeficientes são muito próximos. E aí você pode esfriar a solda do Foscopper, solda prata, na água, não tem problema. Mas o estanho não. Você falou em Foscopper, precisa lixar, fazer todo esse sedimentar. Tem que fazer. Foscopper Igualzinho. Só que tem Foscopper que já vem com fluxo de solda. Aí você não precisa adicionar antes, você pode fazer direto. Mas lixar e se tiver, passar a pasta é importante. Beleza? Então não posso esfriar, não posso mexer na peça quando está quente, não posso esfriar na água. Mas o que eu posso fazer, não só posso, mas eu devo fazer sempre que possível, quando eu terminei de fazer a junta, de fazer a solda, é limpar a peça e remover os resíduos de fluxo que venham a ficar aí porque eu fiz a solda. Então, sempre quando eu terminar, eu devo limpar a peça. Vocês repararam, gente, que foi muito rápida, né? A solda é rapidinho. Eu tenho que investir mais tempo na preparação da junta do que na execução propriamente dita, né? Principalmente se eu levar em conta e tomar todos os cuidados necessários. Mas se eu fizer isso, eu consigo uma solda bem uniforme, que vai preencher todos os espaços, ó, entre o tubo e a conexão. Até lá dentro. Só que ele percorreu tudo. Por causa do quem? Por causa de quem? Não. Capilaridade. Você só encostou então o estanho, aqueci bem a peça, encostei o estanho, ficou líquido, preencheu tudo. Até aqui embaixo. Mesmo a temperatura da peça toda, você coloca no lugar. Vendo aqui? Tranquilo. Lá dentro? Você falou que a solda de Foscopper ela já vem com fluxo. Algumas já vem com fluxo. Mas se eu passar o fluxo, mesmo assim, nessa quantidade que você passou, tem algum problema? Não, nenhum. Para aquela solda não. Pegar 2 maçaricos para fazer ela chegar na temperatura. Tá. Aí você vai ter que ficar com um maçarico mantendo. Tá bom. Queima o braço do Adriano aí, meu. Agora, algumas observações são importantes vocês fazerem para a prática de vocês. Depois que soldou já é. Não tem volta. Não, você pode, se precisar. Soldou na posição errada, precisa retrabalhar. Você pode fazer. Você aquece a peça, remove a junta, lixa de novo, passa a pasta todo o processo de novo. Pode fazer a solda de novo. Você tem que lixar e tirar totalmente o estanho. Você falou do preço, o pessoal não tem muita inteligência, porque eles fazem alojamento de obra tudo de PVC. Acaba a obra, joga tudo fora. Se fizesse de cobre, soldava, levava os pedaços, os módulos embora, montava em outra obra. E tinha ação bactericida. Então o pessoal só pensa no preço na hora de comprar, não pensa quanto tempo vai durar a tubulação de cobre. Realmente. Você desmonta, limpou, passou a pasta e solda a mesma conexão. Exatamente. Só levar para outra obra. Tá. Outra coisa que é importante, que eu estava falando, a gente investiu muito mais tempo preparando a junta do que efetivamente fazendo a solda. E outra coisa, vocês vão sair daqui instaladores, enfim, vão começar a fazer as instalações por aí. Tem muita gente que quando passa o cara passa olhando a solda, o que ele quer ver? Ele quer ver aquele cordãozinho bonitinho, 45 graus entre o tubo e a conexão que o cara faz. Entendeu? Uns chamam de arremate, outros chamam de acabamento, outros chamam de capricho e outros chamam de desperdício. Depende. Por quê? Aquele cordãozinho que tem aqui entre o tubo e a conexão, que fica bonito de ver, não é ele que vai fazer a vedação.
Quem faz a vedação é toda essa área aqui preenchida com metal de adição, seja o estanho, seja o foscope. A área, toda essa área aqui é muito maior do que só aquele acabamentinho superficial daqui de cima. Então, lógico, eu não vou dispensar o acabamento. Vou falar que o cara que está fazendo isso, que é caprichoso, porque tem profissional que é caprichoso, que gosta de ver as coisas bonitinhas, de fazer isso aqui, eu não vou sair descendo a porrada nele. Desde que ele entenda que é muito mais importante fazer a parte de preparação e que essa área toda é muito maior do que a área do acabamento aqui de cima. Não é o acabamento que garante a vedação da solda, a estanqueidade da solda, é todo o resto. Isso tem que estar claro na cabeça de vocês quando vocês forem fazer solda por aí. O importante é o que você não vê. A solda que você não vê, que é a que une a parede da conexão com a parede do tubo. Essa sim é importante. O que for aqui pra cima é só acabamento, porque não está unindo nada com nada. Então se eu fizer uma solda dessa daí e olhar assim e eu ver que tem um pequeno buraquinho assim, eu vou me preocupar. Vou ter que fazer de novo. Se você prestar atenção, se você prestar atenção em todos os aspectos, tudo aquilo que a gente comentou aqui, não tem problema. Se você tiver na dúvida, desmonta. E vê uma, vê duas, na terceira você vai ter certeza que não... Só se tiver dúvida, entendeu? Você desmonta ela e vê que ela vai preencher todo o espaço. Se faz uma, faz duas, você vai ver que sempre preenchendo todo o espaço, não tem problema. O que você vê aqui é só superficial. A medida te ajuda nisso também. A medida, se você pôs toda a medida, ela encheu toda a coisa. As conexões que tem só a solda dentro. Então, as conexões que tem solda dentro, que tem um anel de solda, vou falar a verdade para vocês. Normalmente, grandes instaladoras não usam conexão com anel de solda. Errado, professor? Não usam. Por quê? A conexão que tem um anel de solda, ela tem uma bolsinha interna aqui, e nessa bolsinha interna você tem um anel de solda. Em vez de você adicionar, igual a gente fez, na hora que você aquece a peça, esse anel vai aquecer e por causa da capilaridade vai preencher todo o espaço da bolsa, exatamente aquilo que ela precisa. Só que algumas considerações. O encanador, o instalador que usa a conexão com anel de solda, sempre tem um rolinho desse do lado que é para garantir. Vai falar que é bom porque é para garantir. Então se é para garantir, por que eu vou usar uma conexão com anel de solda? Eu já faço direto. Ponto 1. Ponto 2. A conexão que tem para a capilaridade acontecer, eu tenho que ter um espaço mínimo de 0,1 milímetro. Se a conexão com anel de solda tem uma bolsa, que normalmente é o diâmetro do anel de solda, 1,5 milímetro, 2, até 4 milímetros, depende. Mas acho que 2 milímetros é a média, né, professor? O anel de solda. 2, o anel que está lá dentro. Então eu estou falando de 2,4 milímetros. Aí o que acontece? Você fez uma solda, derreteu o anel, ficou a coisa mais linda, preencheu. Mas você precisa retrabalhar essa peça. Aí você vai fazer o que a gente acabou de falar. Aquece, desmonta. Quando você for retrabalhar essa peça, no meio da peça tem um canal, que já não tem mais a solda. Um canal de 2,4 milímetros. A capilaridade não vai acontecer ali. E aí você pode ter meia solda. Entendeu? Por isso que as grandes instaladoras não trabalham com conexão com anel de solda. Por quê? Para retrabalhar, você perde a peça. Ou você faz meia solda. Aí é um risco. Não quer dizer que vai vazar, mas é um risco. Há um risco. E aí, cabe a cada um julgar. Mas o princípio é o mesmo. Em vez de você adicionar a solda por fora, a solda já está ali dentro para quando você aquecer, ela preencher o vão e tudo da conexão. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, em nome da Torre Mecânica e de coração, queria agradecer a atenção e a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado da palestra aí. E tendo alguma dúvida, vocês têm os professores que estão à disposição, eles têm o nosso contato, ou entra no site da Torre Mecânica, escreve alguma coisa pra gente lá, a gente tendo a disponibilidade, a gente entra em contato, responde as dúvidas e está à disposição de vocês, se vocês precisarem. Aproveitar você terminar. Se tiver um filetinho de água, não solda por quê? Filetinho de água Na tubulação. na tubulação? É, não solda. Por causa da temperatura, por causa da presença da própria água, né? Que na hora que quando você aquece acima de 100 graus, o que acontece? Evapora.
E aí, mas antes de evaporar, ela sempre entra em estado de ebulição. Como é que você vai adicionar um outro material a 240 com a ebulição? Aí ela não deixa a solda correr e aí Não tem jeito. tem que secar mesmo. Tem que secar mesmo. Beleza? Tem que dar seus pulos. Aí põe pãozinho, né? Põe um pãozinho. Não ensina não, você já O famoso pão. Desculpa. Não ensina não. Tá bom. Você é negócio, tem que ser. Ela botou outra marca lá, Se você lascou. veio falar que eu que ensinei errado. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, muito Gente, obrigado. Em nome do Senai também agradece a presença, viu? Uhul.